Querido Ricardo Barbucci, nosso ginecologista, que está numa ponte do assoalho pélvico, que convive tanto conosco nas interfaces da síndrome do intestino irritável, cistite e repetição, a própria endometriose, a menopausa, candidíase de repetição. Muitos chegam para perguntar, afinal, nós temos a resposta na nossa microbiota intestinal? Bom, com certeza a microbiota participa muito da fisiopatologia de várias doenças ginecológicas, né? E a sua modulação com dieta, exercício, ou especialmente aqui com a suplementação probiótica, tem todo sentido de ser feita. É especialmente importante a gente voltar um pouquinho para trás da importância que a mulher e do ginecologista tem na passagem dos micro-organismos iniciais para a criança que vai nascer. Trabalhos já antigos mostram que havia uma relação direta entre microbiota da mãe e microbiota da criança, ou seja, quanto mais desequilibrada a microbiota da mãe, mais desequilibrada vai ser a microbiota da criança. Extremamente importante a gente mencionar que mais de 50% da microbiota de um adulto vem da mãe ainda desse paciente. Então, a responsabilidade que as mães têm é extremamente grande na modulação da microbiota da criança que nasce e, é claro, das consequências que a gente pode ter de uma microbiota intestinal não equilibrada. O tempo de parto, o parto normal, são fatores extremamente importantes que modulam a colonização por bactérias boas. A gente tem alguns trabalhos mostrando que o trabalho de parto em si é extremamente importante para a colonização inicial com bactérias menos inflamatórias na criança. Então, mesmo o parto cesárea acaba havendo uma diferença das crianças que nascem com parto cesárea marcado do que aquelas crianças que nascem de parto cesárea após um trabalho de parto já estabelecido. Os resultados são bem melhores com essa segunda possibilidade. Como a gente vê aqui, existe uma diferença muito grande do tipo de microbiota da criança quando a gente estuda diferentes tipos de parto cesárea ou parto normal. O aleitamento é outra coisa extremamente importante. O ginecologista, nesse processo inicial, tem a responsabilidade de orientar junto com o pediatra no aleitamento natural. Como a gente já mencionou nas outras apresentações, não existe nenhuma mãe com o mesmo leite. Os leites variam de acordo com os hábitos da mãe, de acordo com as doenças da mãe, de acordo com a alimentação da mãe e, é claro, de acordo com a microbiota materna, variando a quantidade de nutrientes, variando as imunoglobulinas, variando inclusive os micro-organismos. Extremamente importante também alguns trabalhos que mostram que o aleitamento materno pode proteger a mãe, por exemplo, de câncer de mama. Além disso, existe uma diferença grande da criança que mama diretamente no peito, da criança que recebe o mesmo leite do peito, mas através de uma mamadeira, por exemplo. O contato com os micro-organismos do mamilo da mãe, da mama da mãe, é essencial para que essa criança tenha uma microbiota menos desequilibrada. As fórmulas lácteas são outras coisas importantes, como a gente já mencionou, a importância dos GMOs, inclusive na formação do cérebro da criança. Como a gente já viu aqui também, né, o aleitamento materno também se relaciona com diferentes padrões de microbiota. Veja aqui o que acontece com a microbiota da criança quando a mãe recebe um antibiótico profilático, por exemplo, ao dar à luz, ou, por exemplo, quando faz uma cesárea. O uso de antibiótico profilático no período pré-parto tem um impacto sobre a microbiota da criança ainda maior do que o tipo de parto, ou seja, isso faz mais mal do que um parto cesárea. Se a paciente ainda tiver um parto cesárea e fizer uso de antibiótico no período periparto, a repercussão sobre a microbiota é extremamente importante. A gente já mencionou também na aula anterior do eixo cérebro-intestinal como acontece a comunicação do intestino com o cérebro nosso. E no caso da ginecologia, é extremamente importante a gente saber que essa microbiota intestinal, então, promovendo eventualmente um processo inflamatório na sua mucosa intestinal, promove então a chegada de interleucinas no cérebro da mãe. Além disso, o processo inflamatório intestinal ele acaba sendo percebido, sentido, né, por fibras aferentes, especialmente vagais, mas também extravagais, que acabam levando essas informações do intestino para o hipotálamo.
o hipotálamo vai se comunicar com a hipófise e, como a gente sabe, a hipófise é extremamente importante para coordenar, para controlar a produção, por exemplo, de estrógeno. E isso acaba tendo impacto em diversas doenças ginecológicas. Hoje se reconhece vários tipos de eixo, não só o eixo microbiota, intestino, cérebro, mas também outros tipos de eixo relacionados, então, com essa participação da microbiota na função cerebral e ainda nas vias aferentes, vagais e extravagais, que podem interferir diretamente no funcionamento do sistema ginecológico. A microbiota intestinal ela se comporta de um jeito e a microbiota vaginal se comporta de um jeito completamente diferente. A espessura do epitélio vaginal, a presença de lactobacilos na vagina, a presença de lactato, o pH vaginal impacta diretamente em diferentes padrões de microbiota que diferenciam a microbiota vaginal de uma pré-púbere, de uma adulta e especialmente no período pós-menopausa, onde classicamente a diminuição dos níveis de estrógeno promove então uma atrofia vaginal, perda do glicogênio vaginal, o que promove então uma diminuição da produção de lactato, aumento do pH vaginal e normalmente um aumento da diversidade bacteriana a nível de vagina, o que pode impactar em processos inflamatórios vaginais como a vaginose, ou então aumentar o risco de candidíase e também de infecções do trato urinário nesse período das mulheres. Como a gente sabe, a modulação da microbiota intestinal ela pode ser feita de várias maneiras e do mesmo jeito a gente pode modular a microbiota vaginal. Mas especialmente aqui os probióticos parecem ter uma influência bastante grande na modulação da microbiota dessas mulheres. Aqui as considerações são as mesmas, mas como a gente vê, a suplementação com probióticos muda a microbiota vaginal. E essa suplementação não necessariamente precisa ser feita através de probióticos diretamente na vagina, como óvulos. Não, a suplementação oral é capaz ela própria de modular a microbiota vaginal, seja diretamente pela passagem dos micro-organismos do intestino para a vagina, mas também de forma indireta, né, pela ação que os probióticos têm no eixo cérebro-intestinal, e isso impacta diretamente, então, na produção de estrógeno, na produção de outros hormônios que podem modificar as secreções vaginais e a atrofia vaginal. Uma das indicações para probióticos em ginecologia é na prevenção de infecções do trato urinário associados especialmente às mulheres menopausadas. Alguns trabalhos são bastante interessantes, mostrando que a incidência de infecções urinárias nesse grupo de pacientes suplementados com probióticos acaba sendo bem menor do que aquela em pacientes que receberam placebo, por exemplo. Então, uma das indicações para a suplementação probiótica, pacientes com infecção do trato urinário de repetição. Outro problema que se relaciona também, do ponto de vista ginecológico, tanto em mulheres menopausadas como em mulheres em idade reprodutiva, é a candidíase vaginal. Suplementação com cepas específicas de probióticos, especialmente do gênero Lactobacillus, tem se relacionado diretamente com uma melhoria importante da incidência, né, de candidíase vaginal, como a gente vê nesse trabalho aqui indiano, uma redução exponencial da chance de novos quadros de candidíase vaginal em pacientes suplementadas. Esse efeito modulador metabólico que os probióticos exercem fazem com que eles sejam também uma indicação interessante para alterações metabólicas associadas às doenças ginecológicas, como é o caso do ovário policístico. A suplementação de algumas cepas probióticas, então, interfere diretamente na produção de estrógeno, melhora a resistência à insulina, interfere diretamente no ganho de peso que ocorre nessas pacientes. E uma coisa extremamente interessante, a suplementação probiótica nesse grupo de pacientes melhora inclusive a fertilidade dessas pacientes. Então, isso pode ser uma arma interessante também para essa indicação. Outra coisa importante é o período da menopausa, né? Período em que existe, então, uma redução importante na produção de estrógenos e, como a gente já viu, o eixo cérebro-intestinal é capaz de interferir diretamente na capacidade de produzir
estrógenos nesse grupo de pacientes. A suplementação com probióticos pode diminuir vários tipos dos sintomas relacionados com o climatério, né? Além disso, pode modular o ganho de peso, a sudorese, e uma coisa extremamente interessante, pode modular inclusive o nível de estresse de mulheres menopausadas. Então, o uso de psicobióticos, como essa associação do bifidolongo com lactobacilos helvéticos, ao diminuir estresse crônico, pode participar diretamente na condução dos sintomas relacionados com o climatério. E outra situação que eu não mencionei aqui e que o Fábio acabou mencionando é com relação à endometriose, né? A endometriose também é uma alteração extremamente comum entre mulheres, frequentemente associadas a doenças funcionais, especialmente a síndrome do intestino irritável, né? A endometriose tem um padrão associado a desequilíbrio da microbiota intestinal bem definido. Existem alterações, inclusive, de infiltrados de mastócitos na fisiopatologia da endometriose, muito parecido com o que a gente tem na síndrome do intestino irritável. E existe uma associação frequente, né, de endometriose com supercrescimento bacteriano, graças às aderências que a gente encontra intestinais, associadas ao sangramento para dentro da cavidade abdominal. Então, a suplementação com probióticos nessa situação é interessante por vários motivos. Durante a gravidez, uma coisa extremamente importante é que a suplementação probiótica é bastante segura. Estudos já antigos mostram que não há qualquer tipo de prejuízo para o feto, não há maior incidência de aborto, não há diferença de malformações em pacientes suplementadas e não suplementadas durante a gravidez. Especialmente a suplementação da probiótica pode modular o status de produção de vários tipos de interleucina durante esse processo, o que pode impactar, por exemplo, na prevenção de alergia da criança que vai nascer, especialmente em filhos, então, de mães e pais com atopia, fazendo com que a Organização Mundial de Alergia e Imunologia recomende, inclusive, a suplementação probiótica durante a gravidez, especialmente no último trimestre. E veja que interessante, alguns trabalhos também mais recentes, esse aqui é de 2025, mostrando que a suplementação probiótica pode interferir diretamente no ganho de peso gestacional e também na retenção, né, de líquido no período gestacional e periparto, melhorando esse processo, prevenindo a obesidade que pode acontecer eventualmente em alguns tipos de gestação. Concluindo, então, a nossa apresentação, a gente pode dizer que os probióticos desempenham papéis cruciais no tratamento e prevenção de vários distúrbios ginecológicos. Os probióticos restauram, mantêm o equilíbrio natural da microbiota intestinal e também da microbiota vaginal de forma eficaz, sendo interessantes a sua suplementação na prevenção de infecções urinárias de repetição, na condução de candidíases também de repetição, na endometriose e na condução dos sintomas associados ao climatério. E, além disso, a sua suplementação durante a gravidez pode ter um impacto positivo na mãe e também na criança, especialmente hoje, sabidamente, reduzindo a chance de atopia na criança que nasce. Muito obrigado. Perfeito, querido Ricardo Barbucci. Querida Carla, nós temos alguma pergunta da nossa plataforma? Sim, a gente tem uma pergunta do Gelfer. Ele, na verdade, tinha até iniciado essa pergunta anteriormente e agora ele complementou, acho que de uma forma interessante. A maioria dos estudos, obrigada, viu, Gelfer? A maioria dos estudos com probióticos a longo prazo são de até 2 anos. Há estudos de longo prazo maior do que 2 anos? Probióticos contínuos avaliando segurança por mais de 2 anos? Isso que ele quis dizer. Nós manteremos, existe uma forma de um racional para manter com segurança já baseada nessa avaliação de 2 anos, por mais do que isso, e se existe um risco maior a longo prazo em pacientes imunossuprimidos? Então, vamos começar pelo final, né? Normalmente, se discute muito a segurança da suplementação com probióticos, né? Quais são os problemas que a gente poderia ter com a suplementação probiótica? Em pacientes muito imunossuprimidos, especialmente pacientes, por exemplo, internados em unidade de terapia intensiva, em choque, usando drogas vasoativas,
em que se tem aí um aumento importante da permeabilidade intestinal, existe risco, então, da passagem dos micro-organismos suplementados para a circulação. Muitos dos trabalhos, inclusive, mostram até erros durante a suplementação do pessoal da enfermagem que pode impactar em sérios problemas, mas aí é a situação de você suplementar o probiótico pelo intracátil ao invés da sonda, por exemplo. Já tiveram um caso desse tipo, mas é claro que isso é a raridade. Então, em pacientes muito imunossuprimidos, em estado de choque, com droga vasoativa, a suplementação probiótica é não recomendada. Existem trabalhos clássicos, por exemplo, em pancreatite aguda grave, em que a gente tem esse processo de choque bem claro, né? Em que a suplementação com probiótico levou um pior prognóstico do que quando comparado com os pacientes que não receberam probióticos. Outra coisa que a gente pode considerar com relação ao perfil de segurança é o perfil de imunomodulação, né? Então, se eu tenho uma doença TH1 dependente e minha cepa probiótica estimula a resposta TH1, meu paciente vai piorar da doença e não melhorar. Então, isso é importante que a gente observe quando a gente estuda diferentes cepas probióticas. Tá? Entretanto, existem vários trabalhos mostrando que a suplementação de probióticos durante, por exemplo, quimioterapia pode ser benéfica, ou melhorando o efeito do quimioterápico, ou prevenindo os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Existem vários trabalhos mostrando que a suplementação probiótica em pacientes com AIDS, por exemplo, é segura para ser feita, né? E vários trabalhos mostrando que isso pode ser até benéfico para esse grupo de pacientes. Bom, basicamente é isso com relação à parte de segurança. Com relação à parte de estudos a longo prazo, de fato, não temos muitos estudos com mais de 2 anos, mas tem vários estudos mostrando suplementação bastante extensiva com probióticos, né? E aquilo que a gente já mencionou anteriormente, é possível que em doenças crônicas a suplementação ela deve ser crônica, mas é possível que o paciente, dependendo da situação, ele perca a resposta àquela cepa. A resposta aos probióticos, ela não é a mesma em diferentes pacientes, ela não é a mesma até no mesmo paciente. Então, pode haver variação de acordo com as doenças que o paciente tem e desenvolve, de acordo com os medicamentos que interferem na microbiota. Isso pode interferir no perfil da resposta ao probiótico. A própria alteração climática, eu já mencionei, pode interferir. Às vezes o paciente muda o perfil de dieta dele, ele pode ter diferentes respostas aos probióticos. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E, é claro, havendo perca de resposta, a gente passa para uma outra opção, uma outra combinação, um outro probiótico, para a gente tentar corrigir o que outrora havia sido corrigido com a cepa inicial. Perfeito. Respondidíssimo, né? Carlinha, você tem mais alguma inserção? Então, pelo adiantar da hora, nós temos primeiro que, mais uma vez, lembrar todos da nossa campanha Pode Ser SI, está no nosso site, está na nossa página, em todos os nossos canais de acesso. Vocês vão para a página Pode Ser SI, façam parte, colegas, do workshop SI. É um projeto brilhante que você vai fazer parte da diferença na assistência aos nossos pacientes.